Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos que estão curiosos para saber mais sobre o que nos aguarda no futuro sombrio do milênio de 40.000. E hoje nós vamos falar de um capítulo que eu já citei uma vez aqui no canal e eu tava me coçando para trazer as histórias deles, mas eu tenho uns anuendos a mais, uns adicionais aqui para falar sobre os Soul Drinkers, os tomadores de alma, os bebedores de alma, como tu preferir chamar. E os Soul Drinkers, eles são um capítulo antigo, cheio de histórias legais, então merece ter um destaque e trazer eles aqui. Observe que eu deixei o nome deles em branco, porque normalmente forças lealistas eu coloco em dourado, forças caóticas em vermelho. No caso dos Soul Drinkers, eu deixei em branco porque eu quero que você me ajude a definir se o que aconteceu com eles é justo, se eles são mais pro lado do caos, se eles são mais pro lado do império, se eles são uma coisa boa para a humanidade, se eles merecem o destino que aconteceu com eles. Tudo isso eu quero que você reflita no decorrer desse vídeo, mas tem bastante coisa, então vamos começar. Inicialmente, o adendo. No caso, eles são um capítulo, cara, bem antigo, e as histórias deles são massa, mas são muito legais, tipo, é cheio de traição, tem guerras internas entre o capítulo, tem umas coisas muito insanas, tem tipo toda uma trama de plano do caos, das forças ali, é massa, e em geral é tipo 40.000 no seu melhor. E os Soul Drinkers, cara, tipo, tu nunca sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai morrer, quem vai viver, o que vai acontecer depois, então é intenso. São umas histórias realmente muito boas. O problema é que é um monte de história muito boa. Então fica difícil eu condensar tudo e trazer para vocês. Então levou um tempo até eu pensar assim num padrão de como criar uma história legal para contar e fácil de escutar aqui no decorrer dos próximos 50 minutos, uma hora, se tudo der certo, de como os Soul Drinkers tiveram o destino que tiveram e o que ocorreu desde a sua fundação. Eu vou cortar alguns pedaços, tipo histórias pequenas de um ou outro personagem, vou cortar tipo eventos pequenos e a gente vai focar mais no mestre do capítulo deles e o cara onde a maioria dos eventos grandes vai se envolver, do que tipo em picuinhas ou coisas pequenas, ou histórias que tipo meio que acabam em nada. Então a gente vai focar na história principal do capítulo em si e do mestre do capítulo, beleza? Só para facilitar, para dizer a quem conhece, tem um pedaço que faltou aqui, ia ler. Sim, porque não dá, é muita história junto, é vários tipo contos, livros, não vai. Então a gente vai resumir um pouquinho aqui. Recomendo para quem quer ler alguma coisa de 40.000, é legal as histórias deles, é muita loucura, cara, mas é bom mesmo. E no caso, vamos iniciar então, agora de verdade, sobre a origem dos Soul Drinkers. Assim como outros capítulos normais, os Soul Drinkers foram originados na famosa segunda fundação. Que é isso? A primeira fundação são as legiões originais, quando o imperador fez a grande cruzada. Depois da heresia do Horus, o Reboot Guilliman impôs um código que os Astarte não poderiam ter mais de 1.000 soldados e eles deveriam ser separados para que ninguém, nem mesmo um primarca, tivesse todo o poder na mão e evitando assim um novo evento catastrófico como a heresia do Horus. Com isso, alguns primarcas foram a favor, outros contra, e um dos que foram contra foi o nosso Rogaldorn, grande Rogaldorn. Rogaldorn sabe das coisas. Rogaldorn falou: nem a pau, Juvenal, não, vai a merda, Reboot Guilliman. Primeiro, no sítio da terra quem ficou aqui defendendo e morrendo foi eu e meus filhos. Tu chegou atrasado, já quer sentar na janela
parece aquele memezinho do Sakura Card Capture, que tipo, meu trabalho aqui está feito, mas você não fez nada, mesma coisa, igualzinho. Quem não conhece meme, desculpa, mas quem conhece vai entender. E no caso, o Reboot Guilliman então quis impor um limite nos Imperial Fists, os punhos imperiais, os filhos de Rogaldorn, e Rogaldorn foi fortemente contra isso, porque eles não tem, cara, eles são os mais leais dos filhos do Imperador, eles são os mais honrados, os mais corretos, e tem o Sigismundo aqui também, mas fora isso, todo mundo realmente é muito bom, e o Sigismundo... Sigismundo só faz merda, porra, Sigismundo. Bem, em geral, ele agora estava tentando botar um argumento contra o Reboot Guilliman, mas no fim, o Reboot Guilliman e as forças que concordavam em separar ganharam na discussão e, com o tempo, os Imperial Fists foram separados também em capítulos, e essas divisões das legiões originais em capítulos sucessores, a primeira é chamada de Segunda Fundação, porque tipo, a original é as originais, e depois da segunda pra frente, aí são capítulos sucessores. Um dos capítulos sucessores dos Punhos Imperiais foi o Soul Drinkers. Ué? Mas por que esse nome? O nome, cara, vem de uma relíquia dada a eles pelo próprio Rogaldorn. Rogaldorn deixou um presente para cada um dos sucessores para mostrar que eles não estão sozinhos, que eles ainda fazem parte dos Imperial Fists e que de algum jeito o Rogaldorn tá ali junto com eles. Então é um jeito de simbolizar o amor do Primarca. Então, não tem noção o quanto isso aí vale para os capítulos. É tipo a relíquia mais sagrada deles, é isso aí. E eles ganharam uma arma, uma lança, a Soul Lance. Essa arma era uma tecnologia experimental, não é experimental, é uma tecnologia que os mecânicos chamam de Architect, uma tecnologia antiga, da era sombria da tecnologia, e essa arma era incrivelmente potente, principalmente contra criaturas do imaterial, e o Rogaldorn utilizou ela para matar incontáveis criaturas demoníacas. Então, ele dando a eles uma arma, tipo, contra criaturas demoníacas, é tipo, tá, então agora a gente vai honrar o Rogaldorn e nós vamos levar a luta ao inimigo do Império. E essa lança das almas, é o símbolo principal da, então, por isso, Soul Drinkers, por causa da lança das almas, a Soul Lance, né? Eles não são muito criativos em nome, mas ok, vamos continuar. E, no caso... Com o tempo, o destino, meus amigos, é cruel e traiçoeiro. Por quê? Eles eram um capítulo extremamente leal e correto. Eles lutaram com o Império em várias guerras ali depois, tipo, da retirada dos traidores. Um exemplo de uma guerra que eles lutaram, que a gente trouxe há pouco tempo aqui, claro, não tipo igual Vrax, assim, em capítulos, mas tipo uma história deles nos Adeptos Sororitas. Eles lutaram junto no Reino de Sangue do maldito cardeal que ficou louco e que assumiu todo o poder ali, queria tipo ser o chefe de tudo da administração, queria ser o chefe do Império, na real. Ele achou que o Imperador falava com ele, o cara ficou insano. E durante essa era da apostasia, eles fizeram parte da chamada Cruzada da Terra, os Black Templars do Sigismundo, pós-Sigismundo, e eles fizeram uma cruzada para a Terra para acabar com esse chefe da Eclesiarque, que também era da Administratum, que tava com poder subiu a cabeça, e cortar o mal pela raiz. Os Soul Drinkers foram junto. Aliás, eu não falo muito disso, mas o Rogaldorn deixou um último comando, o comando A Última Muralha. Quando esse comando for lançado, todos os sucessores dos Imperial Fists devem se unir na Terra e voltar a formar os Imperial Fists como legião.
Talvez os Black Templars não receberam o comunicado, né? Porque é Sigismundo, ou porque eles não sabem ler, né? Porque eles ignoram o Codex. Mas tudo bem, Black Templars à parte. Agora, os Soul Drinkers participaram ali do conflito na Era da Apostasia e, além de ajudar a tentar retomar a Terra, eles também fizeram um ótimo trabalho, porque nessa época os alienígenas aproveitaram para pilhar e massacrar populações imperiais que aproveitaram-se da fraqueza do Império, e eles defenderam vários centros populacionais contra os Dark Eldar. Então, lutando contra elfo já ganha pontos no Lealista. Parabéns! Entendeu? Reboot Guilliman, elfo bom é elfo que leva um bolter na cara. Ponto. Ah, desculpa, cara. É que a história do Guilliman namorando a elfo não dá certo, né? Não dá certo. Mas como eu disse, para um capítulo assim, extremamente leal, muito honrado e que lutou para defender a humanidade em vários pontos, a queda é mais divertida. E do outro lado, tinha alguém ou alguma coisa olhando para eles há muito tempo, olhando os Soul Drinkers. Na verdade, suspeita-se que o Rogal Dorn só achou essa arma por interferência direta dessa entidade, e agora os Soul Drinkers possuíam uma comunicação, uma arma potente com o imaterial. Algo muito errado está acontecendo. É como se uma mudança estivesse vindo por aí. E uma mudança estava vindo. Esse capítulo extremamente leal recebeu um dedo do meio do destino. E a Battle Bard, a nave principal deles, foi perdida. Isso aqui não é uma Battle Bard, tá? A imagem é meramente ilustrativa, pra quem é picuinha. Mas no caso, a Battle Bard deles foi destruída. Aliás, sumiu, desapareceu durante uma viagem. Porque para uma nave espacial imperial ir de um ponto ao outro do espaço, eles precisam passar pelo imaterial. Eles usam um Galar Field e atravessam para a dimensão do caos, que é o imaterial, e saem em outro lugar. E a principal deles, que tinha a lança, a relíquia sagrada, foi perdida. E agora, sem o Soul Spear, o que era dos Soul Drinkers, sem o símbolo sagrado que o primarca deles deu a eles? Então, cara, eles precisavam recuperar isso aí pra ontem. Mas onde é que tava? Sumiu. Descafedeu-se. Eles eram para entrar num ponto e sair em outro, e eles nunca apareceram. Então o que aconteceu com essa relíquia? Não sabemos. E assim, eles também não sabiam na época. Por isso, todo maldito Soul Drinker foi mobilizado para vasculhar a galáxia, e a missão principal deles era achar o mais rápido possível e recuperar a honra deles, que era recuperar o presente que o Rogal Dorn deu a eles. E isso eles iriam fazer durante esse processo. Claro, eles fizeram algumas missões para o Império que ia ler, mas eles estavam numa busca implacável. Eles torturavam pessoas que eles suspeitavam que tinham alguma conexão com alguém que sabia de alguma coisa sobre essa lança. Eles procuravam e atacavam locais onde eles achavam que, tinha alguém disse que tal pessoa tinha uma lança. Eles vão lá e vão destruir tudo para ver se a lança é essa. Eles estão procurando. Então eles começaram a causar uma certa perturbação e dizem, a Inquisição no caso, que eles ficaram obcecados em recuperar essa arma, porque era o símbolo deles. É como se tu perdesse a tua bandeira, entendeu? Não, tu tem que pegar de volta, que é uma questão de honra. Então era uma vergonha contínua o capítulo ter perdido isso aí. Por isso eles estavam atrás, custe o que custar. E eles finalmente acharam, sim,
Eles acharam, levou vários anos, mas eles conseguiram, vasculhando tipo de maneira absurdamente agressiva, eles conseguiram descobrir aonde estava o Soul Spear. Ele estava na mão de um babaca, um bandidão num planeta bosta, então eles foram lá matar todo mundo, pegaram o negócio de volta, mas o problema é que eles não eram os únicos que estavam atrás dessa relíquia. Os mecânicos de Marte, os adeptos mecânicos, também queriam o Soul Spear. Ué, mas o que os mecânicos têm a ver com isso? A relíquia dos Astarte, os Astarte têm independência. Por que os mecânicos querem pegar isso aí? Simples. É uma tecnologia que eles não entendem. E você já tinha a atenção e o interesse do mecânico quando eu falei tecnologia. Quando é uma Architect. Cara, assim, ó, os mecânicos, tipo, eles venderiam o filho deles, tipo, pra uma Architect, entendeu? Tipo, dane-se o filho deles, o que eles querem, a Architect. Eles são insanos por essas tecnologias da Era Sombria, porque eles imaginam que tudo que era importante já foi inventado. Então, tipo, eles entendem que a humanidade já chegou no topo. A gente tá tentando voltar a subir pro topo, buscando as coisas daquela época. Então, eles imaginam que se eles conseguirem reproduzir essa arma e entender como ela funciona, eles teriam uma vantagem imensa e um passo à ascensão para chegar no ponto alto da humanidade, aquele ponto que eles já atingiram na era dourada do ser humano. Com isso, eles estavam buscando o Soul Spear e quando eles encontraram junto com os Soul Drinkers, ocorreu um leve atrito, um atrito pequeno. No caso, eles tentaram pegar de qualquer jeito e começou um conflito armado que escalou para um conflito de naves. As naves dos mecânicos foram destruídas, invadidas, explodidas de dentro para fora pelos Soul Drinkers. E aí começou a vir naves imperiais para tentar defender os mecânicos que estavam pedindo SOS. E aí os Soul Drinkers começaram a matar todo mundo que tentava chegar perto, porque eles achavam que eles estavam ali para pegar a lança deles. E começou um conflito espacial que destruiu, tipo, centena não, né? Tô exagerando, mais uma boa dezena de naves imperiais lealistas, destruiu e matou vários Soul Drinkers, matou alguns milhares da pessoal da marinha e dos mecânicos, e esse conflito também devastou boa parte do planeta lá embaixo. Então, digamos que, nossa, isso escalou rápido. Uma discussão para ver quem é que vai pegar a tecnologia levou a um conflito armado absurdo e chegou num nível espacial e começou a destruir naves da marinha. Então, tipo, pô, né, meu? E assim, com essa, tipo, incrível escalonação de conflito, mais e mais forças foram, tipo, separadas e no fim, para evitar uma guerra total, tipo, que o sistema começasse a pegar fogo de dentro para fora, a Inquisição interviu. Graças ao Deus Imperador, a Inquisição, meus amigos, está presente sempre. E a Inquisição disse o seguinte: esses caras que pegaram a lança são culpados de atacar forças leais imperiais e eles têm que ser punidos para ontem. E no caso, a Inquisição tem autoridade para julgar um capítulo de Astartes? Tem, teoricamente tem, mas na prática é difícil eles fazerem isso, porque tipo, os Astartes têm todo um negócio de autonomia, tu mexe com todos, então eles pisam em ovos assim para lidar com os Astartes, mas nesse caso, tipo, a evidência tava voando no espaço, a nave da marinha cortada no meio. Não tinha como dizer que eles não lutaram contra as forças imperiais, tipo, porque por uma questão de obsessão deles por essa arma. E agora a Inquisição quis botar tudo nos eixos, ele botou o carimbo deles na mesa e disse: não, esses aí são renegados. E o mestre do capítulo, que era um cara diplomata na época, o Gorgoleon. O nome dele era Gorgoleon. Tem uns nomes meio difíceis de falar, mas eu vou tentar o meu melhor.
ele foi chamado, porque ele não estava aqui. Aqui era só um grupo deles, não era todos eles que estavam aqui. Então o mestre do capítulo foi chamado quando ele descobriu que realmente estava a lança sido encontrada. E aí ele chegou aqui para ver tudo pegando fogo e a Inquisição bloqueando o sistema. E aí o Inquisitor conversou com ele diretamente. E o Inquisitor falou pra ele que eles estavam agora, num momento, cercando aquelas naves dos Astarte e que todos os Astarte que estavam ali eram condenados do crime de assassinato de soldados e forças imperiais e de traição, e eles deveriam ser executados. E aí, no caso, o Gorgolion falou: calma, que eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui, mas vamos fazer o seguinte: a gente se rende, nós não somos do mal, não somos contra nada aqui, a gente se rende totalmente, mas deixe eu chegar lá e explicar para os meus filhos a situação, meus soldados a situação, porque, tem que entender o que tá acontecendo e eu vou forçar eles a se render. Então o Inquisitor aceitou a proposta e assim o Gorgolion foi lá conversar com o capitão daquele regimento que tinha se separado para pegar a lança, e o capítulo em si foi junto, porque eles estão ali para prever caso os caras continuem lutando. E aí eles entraram num consenso, ele chegou na nave e eles começaram a conversar. O capitão dessa força que conseguiu recuperar a lança se chamava Sarpedon, e o capitão Sarpedon explicou para eles que eles tentaram roubá-lo, extorquir e matá-lo, por isso ele se defendeu contra os mecânicos e desde então os mecânicos não pararam. Eles continuaram atacando, as forças da marinha também se juntaram aos mecânicos para atacar, e eles apenas se defenderam e defenderam a relíquia, que por direito é deles. E no caso, o mestre do capítulo falou: legal, mas agora a gente tem que meio que parar com isso aqui, vamos nos render. E aí o Sarpedon falou: não vamos nos render, porque se nós nos rendermos, eles vão tomar a nossa relíquia. E o mestre do capítulo, querendo evitar aquela destruição total, tentou novamente conversar com ele. Então o Sarpedon, meio que insano ali naquela situação, falou o seguinte: eu te desafio para um duelo. Normalmente o mestre do capítulo é absurdamente forte, super capaz e é o melhor dos soldados. Muito difícil ter alguém no capitão. Às vezes tem um campeão ou outro que é melhor que ele, mas esse aqui é um oficial baixo, um capitão. Não é tão baixo, mas é um oficial mais baixo, lutando contra um veterano mestre de capítulo. A chance dele ganhar era baixíssima, e no caso o Gorgolion não ia conseguir convencer ele, a mente dele já estava feita, então ele aceitou o duelo e eles começaram um duelo, aonde o Gorgolion, demonstrando a sua capacidade de veterano e também muito mais hábil em batalha, estava vencendo. Porém, quando ele estava lutando, degladiando, trocando golpes contra o Sarpedon, uma coisa esquisita aconteceu. O Sarpedon explodiu. Não no sentido legal com uma bala de bolter, no sentido, ele criou pernas, mutantes, do nada mesmo. Isso aí deixou todo mundo espantado e deixou o Gorgolion, completamente, o que tá acontecendo? Quando uma daquelas pernas levantou e atravessou a armadura do mestre do capítulo, que não é fácil, perfurando e matando ele. O quê? O cara virou uma espécie de aranha humana, uma aberração. A parte de baixo dele criou essas patas, cara, e essas patas, uma força absurda, não é natural isso aí, e conseguiu penetrar a armadura Terminator do mestre do capítulo e matar um Astarte em um golpe rápido. Cara, não pode ser. Sim. Tá,
mas e agora? Valeu ou não valeu? Porque é um duelo de honra. Ele ganhou com honra. Teoricamente, ele não usou nada ilegal para vencer. Nesse momento, alguns ficaram contra isso aí, alguns ficaram a favor. Mas entenda que os Imperial Fists são um capítulo muito teimoso. Então, em geral, é um duelo de honra. Então, teoricamente, ele é o novo mestre do capítulo. E a ordem dele agora era: vamos sair desse bloqueio. E ele deu a ordem para se retirar dali. Alguns foram contra, esses que foram contra foram considerados traidores e executados. Então, os Soul Drinkers agora estavam unidos na liderança do novo mestre do capítulo, o Sarpedon, e eles furaram o bloqueio, atirando para fora, destruindo uma nave que ia levando baixas também, mas eles conseguiram escapar das forças imperiais. Agora não tinha mais nenhuma chance de rendição, não tinha mais nenhuma chance de negociação. Eles foram julgados pela Inquisição como traidores excomungados. Nunca mais, eles não fazem mais parte do Império. Eles no momento são rebeldes. E você deve estar pensando: como? Por quê? Da onde isso aí veio? O que está acontecendo? Como é que um super soldado do nada cria pernas de aranha que tipo estoura a armadura dele e mata um comandante tipo em um ataque? Que houve? Bem, como eu vou te explicar, é tudo um plano mirabolante, tudo se conecta, tudo faz sentido no final. Depois eu vou explicar isso mais pra frente. Mas em si, o plano mirabolante fazia parte dele matar o antigo mestre do capítulo e transformar os Soul Drinkers em um capítulo renegado. E agora eles são... Quem é que fez esse plano? Um Demon Prince de Tzeentch chamado Abraxas. E o Abraxas depois vai ter uma história também dele tentando convencer o Sarpedon, porque o Sarpedon obviamente está influenciado pelo caos, tentando influenciar a cabeça dele para se juntar às forças de Tzeentch. No começo, ele se mostra como uma imagem do Imperador. Fica a dica, você falando com o Imperador é oração, você escutando o Imperador é caos, cuidado. No caso, meus amigos, ele estava vendo o Imperador falar com ele e ele foi convencido a ir para um planeta, lutar nesse planeta, e aí lá essa criatura se revelou e conseguiu ser invocada, e a criatura tentou convencer eles a lutar para ele, mas no caso, não, Sarpedon é fiel ao Imperador, ele foi enganado para chegar aqui, e ele usou a lança para derrotar a criatura, e a criatura foi banida de volta para o inferno, da onde ela veio. Então o Abraxas agora não iria incomodar por um tempo. Mas calma, ele voltará, porque afinal o corvo que ri por último ri melhor, Cacau. É porque Tzeentch também é chamado Deus Corvo, e Cacau é uma piadinha que eu faço com o corvo por causa do Slay the Spire. É que tem que ter lore profundo aqui pra entender as piadas que eu faço no canal. Minha mente funciona de jeito esquisito, mas vamos lá, vamos continuar. Em geral, ele foi enganado, mas ele se manteve leal ao Imperador. E agora que o capítulo dele estava excomungado, o que aconteceu? Mais e mais soldados começaram a apresentar mutações iguais às do Sarpedon. Algumas sim, outras não, mas não tão forte quanto as deles. Mas começou a alguns ter tentáculos, garras, dentes, umas coisas esquisitas que não deveria ter, umas coisas fora do normal. E essas coisas esquisitas, até vamos criar uma teoria aqui, porque tem um outro capítulo de Astartes que também
foi influenciada por Zinth e que tinha mutações espontâneas. Um detalhe, o Sarpedon também tem um poder psíquico, ele é um Psyker, mas não é um Psyker assim, absurdamente potente, mas depois que ele se transformou, ele consegue emitir uma onda. Ele não consegue receber, ele não consegue receber mensagens psíquicas, só consegue mandar. Mas ele faz uma onda de medo e terror. E ele meio que cria, uma imagem do maior medo daquela pessoa que ele tá lutando. Ele tenta, entrar na cabeça e fazer a pessoa, ter alucinação com medo. Então ele, sabe o espantalho do Batman? Se você já jogou algum jogo do Batman, você sabe o que eu tô falando. No caso, o mesmo conceito, só que com poder psíquico. Ele, faz isso automaticamente se ele quiser. Ele consegue dar um pavor e um medo no quem ele está enfrentando. Ele tem essa capacidade que foi ampliada depois que ele mudou. Então não só modificações físicas, mas também poderes psíquicos e modificações mentais foram ocorrendo no capítulo. O apotecário da do capítulo tentou modificar e controlar isso aí, e de uma forma limitada ele conseguiu. Pelo menos ele conseguiu evitar mutações muito extremas que matariam o soldado. Então, foi um negócio que ficou não resolvido, mas estabilizado. E ainda assim, mutações ainda aconteciam. E como o Sarpedor claramente era leal ao Imperador, mesmo um mutante, mesmo sendo considerado um traidor, mesmo o Império tá caçando os soldados dele e ele continuava leal ao Deus Imperador. O Deus Imperador é a única coisa boa para a humanidade e é o correto. Nem todos no seu comando concordavam com ele. Durante o período que eles foram excomungados, teve 2 guerras grandes dentro do próprio capítulo, mas em si, em todos os conflitos internos, o Sarpedon ganhou. Ele virou o mutante mais forte, ele tinha uma arma fodona e ele realmente era hábil em batalha, e conseguir fazer o medo do seu adversário na cabeça dele também ajuda. Mesmo assim, ele era muito resistente, ele não deixou de treinar e ele tinha uma força de vontade de guiar o capítulo dele no caminho certo. Ele considerava o seguinte: a administração imperial, a Inquisição, esse pessoal só faz cagada. Então não. Mas o Deus Imperador, o Imperador é o correto. Nós temos que defender o Imperador e nós vamos fazer isso do nosso jeito, independentes e fora da administração imperial. E foi isso que eles fizeram. Tá. Mas então entendi, então o capítulo deles ficou meio que fragmentado. Tinham, não que eles se separaram, mas tinha lealdades dúbias e eles seguiam mais ele por medo, né, porque ele ganhava todas as batalhas que ele se metia, do que realmente por amor ao capítulo e por acreditar no Deus Imperador. Claro, ficou dividido. Tinha alguns que seguiam a mesma linha de pensamento dele, que concordavam que o Deus Imperador é o correto e que o Imperador é o caminho da humanidade, só que a administração imperial é ineficaz e burra e corrupta, por isso que eles não vê quem é leal a eles e quem não é. E alguns que eram contrários ao Imperador. Na real, teve um cara tão louco dentro desse capítulo, que ele queria apagar o Astronomicon, matar o Imperador. O cara é insano, uma coisa dessa vai destruir a humanidade, mas na cabeça dele ele tinha que matar o Imperador. Felizmente o nosso Sarpedon cortou a cabeça dele. Relaxa, ele morreu. Mas tinha gente insana aqui, e graças a teimosia, né, a lealdade forte do Sarpedon ao Imperador, isso não ocorreu. Eles não viraram um herético total, seguindo Zinth de joelhos. Ok, então, beleza, entendi. Ele governa com punho de aço, com patas de aranha, com a lança das almas. E o capítulo dele tem algumas pessoas que discordam do rumo que eles tomaram, mas por enquanto eles são neutros. Eles não seguem o caos, apesar de ser mutantes, e eles não seguem o Império. Como
como eles vão manter uma frota de naves funcionante sem a ajuda dos mecânicos e sem repor suprimentos no Império? Boa pergunta se você pensou isso. Eles não vão. Ele deu a ordem para eles comandar, porque tipo, caos provê, né? Então proveu um Space Hulk. Eles tomaram o Space Hulk, fundiram as naves com essa coisa gigante e agora eles utilizam o Space Hulk para ir de um ponto A ao ponto B. Tá, peraí. Eles são mutantes? Sim. Eles matam forças imperiais? Sim. Eles são considerados traidores pela Inquisição, que nunca erra? Sim. Eles vivem num Space Hulk? Sim. Eles então, agora que entraram, não precisam mais seguir o Codex Astarte e faz o que quiser? Sim. Isso aí não parece heresia, cara. Parece heresia, parece traidor. Isso aí tá me cheirando a traíra. Sim, tipo, viver num Space Hulk, usar poder psíquico e ter, tipo, uma mutação de Zint, tá me cheirando a traíra. Mas eles não se consideram traíras. Eles se consideram leais ao Imperador, mas não ao Império. Coisa louca, né? Insana. São traidores, óbvio que são traidores, do jeito que eles quiserem filosofar é problema deles. Traidor total. Como eu disse, esse vídeo é para você tirar a sua própria conclusão. Eu vou argumentar aqui para os dois lados e ver o que vocês acham no final. Mas como ele vive em Space Hulk, geralmente quem vive em Space Hulk é o Warband do caos, cara. Isso aí não é muito bom. Se tu quiser fingir que é lealista, tipo, não deveria viver no Space Hulk. Ok. Eles agora utilizam isso aí como meio de transporte e fortaleza monastério, base de operação, na real, acho que seria o termo mais correto. E agora que eles são mutantes, o que eles vão fazer? Inicialmente eles estavam meio que sem rumo, mas o Sarpedor falou, não, nós vamos continuar nossa missão de proteger e salvar a humanidade. Eles lutaram contra uma invasão de orcs num planeta leal imperial, eles mataram os orcs e foram embora. Certo, também deu uma guerra interna entre eles, porque tipo, tava bem no começo ali da separação, mas ele meio que de forma inocente, não sei se... não é inocente, é meio que... acho que é o termo mais correto ainda, é inocente, mas tipo, é que ele queria continuar ajudando do jeito que eles sempre fizeram, entendeu? Ele queria ser considerado, tipo, foi considerado um traidor, foi excomungado, mas ele queria continuar as missões de Astarte, tipo, como sempre. Não deu muito certo isso aí, tipo, deu conflito dentro da Legião, as forças imperiais não aceitaram ele, foi um negócio complexo, e no fim, ele meio que tomou um choque de realidade, que ele teria que ajudar a humanidade, mas, tipo, não na cara, assim, tipo, de um jeito que ele conseguiria pegar recursos e tomar recursos quando necessário, nem que fosse a força para se manter, mas ele não gostava disso, ele realmente queria, tipo, tentar continuar a ser um capítulo lealista, apesar de, tipo, ser claramente um traidor. Ok, muito bem, então... esse capítulo de Mutantes estava agora sem muito rumo e sem muito norte para fazer alguma coisa, mas eles continuaram enquanto eles conseguiram, indo de mundo para mundo, fazendo campanhas, tentando coletar recursos e recrutas e manter o sonho vivo de voltar a ser uma força leal ao Imperador e manter o sonho de ser um capítulo completo e unido novamente. Mas isso aí é só sonho, porque não tava dando muito certo. Eventualmente, tem histórias legais nesse meio termo, tipo, desses dois conflitos internos do capítulo, só que isso vai ser muito longo, então eu vou resumir um pouquinho para ir pro final. Bem, como eu vou chegar no final aqui? Tá, antes só de chegar no último momento da campanha deles, nós vamos também falar de um evento que ocorreu no meio.
Durante esse período que eles estavam fazendo missões aqui e ali, ajudando planetas aqui e ali em troca de tipo suprimentos e recursos e coisas assim, para tentar manter o Space Hulk deles funcionando, manter o recrutamento, manter munição, manter tudo. O que não é fácil, mas tipo, se um planeta ia cair, eles preferiam fazer o acordo com eles. E, em geral, eles não pediam nada demais. Eles pediam, tipo, recursos, entendeu? Tipo, metal, armas, munição, essas coisas. Então, tipo, se uma força alienígena tava matando todo mundo, valia mais a pena tu fazer o acordo com eles. É um capítulo de Astartes que tá vindo te ajudar. Então, tipo, né, é uma força extra. Mas eles ainda eram considerados traidores e, pela lei, qualquer um que visse eles deveria matar. E o destino acabou fazendo eles encontrar um outro capítulo sucessor dos Imperial Fists, os Punhos Vermelhos, os Crimson Fists. E os Crimson Fists, liderados por Rhaenys da Segunda Companhia. E como é que aconteceu? Eles foram para um planeta que estava sendo atacado por forças combinadas de Slaanesh e dos Dark Eldar. O que? Sim, os Dark Eldar são desdepravados, Slaanesh gosta. E, no caso, uma combinação, tipo uma aliança terrível, eles se juntaram com as forças caóticas para dominar o planeta. E aí vem uma situação engraçada. Os Dark Eldar queriam trair as forças Slaanesh, as forças Slaanesh queriam trair os Dark Eldar, e eles todos aqui estavam lutando contra as forças imperiais, quando de repente chegou os Soul Drinkers, e os Soul Drinkers vieram para tipo tentar ajudar em troca de recurso. Porém, logo com os Soul Drinkers, outro capítulo respondeu ao chamado. Os Crimson Fists apareceram com a Segunda Companhia e comandados pelo Rhaenys, e agora que eles viram que os Soul Drinkers estavam aqui, o objetivo deles mudou. Prioritariamente, tu tem que matar os Astartes caóticos, porque eles consideram eles Astartes caóticos. Então a prioridade era eliminar esses caras. Eles descobriram onde é que eles tinham feito a base de operação no planeta, e os Crimson Fists atacaram os Soul Drinkers. E os Soul Drinkers, sendo atacados e lutando contra os Crimson Fists, fizeram uma retirada estratégica, porque eles tipo tentaram poupar força para enfrentar os inimigos que queriam vir aqui para matar. E os Dark Eldar, observando isso, pensaram, nós já estamos utilizando as forças estúpidas do caos, por que não usar esses Astartes idiotas também? Então, os Dark Eldar foram conversar com os Soul Drinkers, e os Soul Drinkers concordaram em se aliar com os Dark Eldar. Não pode ser, não pode ser traíra, bandidos, filhos da mãe, tem que morrer tudo. A Inquisição estava certa, a Inquisição nunca erra, matem todos. Eu sei, você aqui do canal já deve estar se coçando para apertar a sua lasga na cara de um Soul Drinker, mas calma, os Dark Eldar acharam que estavam usando os Soul Drinkers, mas na verdade os Soul Drinkers é que estavam usando os Dark Eldar. Como? Utilizando o conhecimento da onde era a base de operação dos Dark Eldar, tendo contato com os seus líderes e descobrindo o ponto que eles usavam e os rituais que eles faziam para trazer as forças do caos, eles cortaram o mal pela raiz. Ah, que delícia! Eles então fingiram apoiar os Dark Eldar temporariamente, e no momento que eles conseguiram ter a vantagem total, eles mandaram uma facada nas costas do Dark Eldar, e eles acabaram com o plano do caos e dos Dark Eldar em uma cajadada só. Tá, mas aí tem uma situação
tem um capítulo lealista atrás deles, exato. Eles enganaram o capítulo lealista, levando eles a enfrentar o ponto mais forte das forças do Dark Eldar, onde os lealistas e os Dark Eldar ficaram se matando, eles utilizaram para escapar. Assim, os Soul Drinkers conseguiram enfraquecer os inimigos da humanidade, impedir que o planeta caísse para o caos ou para os Eldar, ainda pior que o caos, e enfraqueceram aqueles que estavam perseguindo eles, sem perder muito no processo. Eles sempre fazem um negócio pra tipo, economizar força, né? Porque, eles não têm mais recurso infinito. Mas eles conseguiram, cara, fazer uma jogadinha genial. Zint está orgulhoso, porque eles fizeram toda uma trama dentro de uma enganação. E eles saíram por cima, enquanto o planeta queimava lá embaixo e o terreno corria vermelho, com sangue de elfo e de Crimson Fists. Muito genial, parabéns, 10 de 10 no esquema. E agora que eles fizeram essa sacanagem, o comandante dessa segunda companhia, o Heinz, ele pediu demissão. O que? Ele vai sair dos Crimson Fist. Não, ele sobreviveu à batalha aqui. Mas como ele foi enganado e ele falhou em matar os Soul Drinkers, ele pediu para ser removido do cargo, ele perdeu o cargo e ele pediu para o comandante dos Crimson Fists um direito antigo. Ele virou um soldado andarilho, ele iria ir sozinho caçar os Soul Drinkers aonde eles fossem. Porque ele levou ele à vergonha, eles levou eles, a uma emboscada, e nessa emboscada, apesar deles ter ganho, o planeta no final, eles perderam o estandarte, a bandeira sagrada da segunda companhia dos Crimson Fists, o que, foi demais, foi uma vergonha horrível pra ele. E quem é que ficou com a bandeira dos Soul Drinkers? Desculpa, quem é que ficou com a bandeira dos Crimson Fists? Sim, os Soul Drinkers pegaram para adicionar um salzinho na ferida, mandando um dedo do meio para eles estar perseguindo eles, enquanto eles fechavam a janela da espaçonave lá em cima, com a bandeirinha deles, mostrando que eles são mais fodão, e fugiram dali. Mas isso não vai ficar assim mesmo. Ele vai fazer de tudo, o Heinz vai fazer de tudo para ferrar com esses desgraçados, nem que ele precise ir pro inferno buscá-los. Mas calma, ele vai ter tempo para fazer isso. Bem, agora tem várias coisas que acontecem no meio, como essa ali é só uma historinha, cara, é uma história pequena. Tem um monte de histórias que acontecem, uma melhor que a outra, mas eu quero falar aqui sobre o capítulo em si e sobre o final, o que vai acontecer no fim. Então, vamos pular um pouco para frente e conversar sobre o julgamento dos Soul Drinkers. Você vê aqui que eles andam uma fina linha entre ajudar a humanidade e ser um capítulo caótico. A aliança com Xeno, querendo ou não, é heresia também, é uma tática que o Império jamais iria aceitar, porque é antiético, é errado isso aí. Mas eles não acham que nada é antiético, eles acham que tá valendo, tá no jogo, é pra ser usado. Com isso, eles continuam sendo perseguidos, e nesse fato deles ser perseguidos, um dia a sorte deles iria acabar. E ela acabou no momento que a nave deles, o grande Space Hulk, ficou perigosamente sem combustível. Tá no espaço sem combustível é uma situação muito ruim. Eles não podiam mais fazer nenhuma viagem longa, e eles não conseguiam mais transportar, até porque gasta muito combustível essa coisa. Então, como eles poderiam ir de um ponto para outro? Eles precisavam o mais rápido possível de algum suprimento. Com isso, eles detectaram um planeta imperial próximo que estava sob ataque. Aliás, não só sob ataque, ele já estava sendo tomado por Necrons.
de algum jeito, os caras fizeram uma colônia num planeta Tumba e a Tumba acordou. E agora os Necrons estavam destruindo tudo e tomando o planeta de volta para eles. Os Soul Drinkers, então, fizeram contato com os sobreviventes que, felizmente, estavam defendendo a região do Porto Espacial, já que tu precisa do Porto Espacial para mandar mais reforços e retirar as pessoas dos civis do planeta. Então, como eles ainda tinham os depósitos de combustível, foi o útil e o agradável. Os Soul Drinkers iriam apoiar a retirada dos civis e a defesa desse porto espacial. Em troca, eles iriam receber combustível. Todo mundo sai ganhando, menos os Necrons que vão se ferrar. E com isso, os Soul Drinkers desceram com todo mundo para defender essa região. Com isso, eles começaram a ganhar terreno e derrotar os Necrons. Porém, os Necrons regeneram. Cada Necron que eles matavam, outro aparecia. Eles começaram a ficar sem munição, perigosamente sem suprimento, mas eles lutaram bravamente e continuaram mantendo o perímetro, até que vocês não vão acreditar quem é que chegou para ajudar. Os mecânicos. O quê? Sim, é tumba de Necron também, a Arqueotech, né? Então o mecânico também coça pra mexer nisso aí. Mas os mecânicos apareceram e eles concordaram com os Soul Drinkers de dar suprimento e combustível para eles também, em troca de ajudar ali no planeta e manter a linha de frente. Então agora, os mecânicos que incrivelmente começaram tudo isso aí, tipo, tentando roubar o artefato deles, agora estavam lutando lado a lado com os Soul Drinkers contra as aberrações de metal. Infelizmente, os mecânicos no espaço foram tomados de surpresa pelo poder das naves Necron, então precisava de um plano porque se fosse numa guerra de atrito, os Necrons iriam vencer. Assim, o Sarpedon, junto com uma força de elite, conseguiu identificar o comandante dos Necrons e ele foi lá matar ele pessoalmente. Ele duelou contra o comandante dos Necrons e ele venceu. Hahaha, achei fácil. Ele virou as costas, o comandante do Necron brilhou o olhinho e regenerou. Ele simplesmente passou de um corpo para outro e agora ele voltou, sabendo o jeito que o Sarpedon lutava. Os dois novamente entraram em conflito e o Sarpedon ficou gravemente ferido, porque agora os segredos dele, porque é difícil tu enfrentar uma coisa com perna de aranha, tu não imagina como é que o negócio se mexe, como é que funciona, ainda mais que é uma arma. Mas agora o Necron estava ligado, ele aprendeu e conseguiu revidar, e assim o Sarpedon ficou não gravemente, mas ficou ferido e estava exausto de ter que enfrentar o Necron duas vezes, porque não é um Necron qualquer, um Necron especialmente forte, fora que eles tiveram que abrir caminho até chegar aqui. E agora, o capítulo ali, engajado nessa guerra de atrito contra os Necrons, sem combustível para fugir, cercado por inimigos de todos os lados no espaço, mais um inimigo, teoricamente, apareceu a elite da elite dos Imperial Fists, os Terminators da primeira companhia, sobre o Capitão Lysander. E o Capitão Lysander, agora ele chegou para botar ordem nessa jossa. Ele iria resolver todos os problemas, não se preocupe. Primeira coisa, Astarte traidor, não se negocia, se mata ou se prende. E agora, contra a primeira companhia dos Imperial Fists, que tipo, né, são os mais fodões de todos, muitos simplesmente se renderam. Os Soul Drinkers já estavam perigosamente sem munição, com os feridos se acumulando no campo de batalha, agora tipo, tendo que enfrentar um inimigo na frente, outro atrás, sem nenhuma possibilidade de escapatória. Vários
optaram por se render, até porque o Lysander prometeu, e é um Imperial Fist não mentem, ele prometeu que eles iriam ser julgados não pela Inquisição, mas sim pelos seus iguais. Outros capítulos de Astari, incluindo os Imperial Fists, iriam julgá-los pelos crimes cometidos e dar o veredito mais justo possível. Sabendo que eles fizeram vários atos heróicos no seu processo e sabendo que, quando eles fizeram algo que não era heróico, era em autodefesa ou por necessidade, muitos achavam que tinham mais chance no julgamento do que entre os Necrons e os Imperial Fists. Então, a grande maioria dos Soul Drinkers se rendeu em custódia para os Imperial Fists, até porque eles vieram pesadamente blindados, cara. A primeira companhia é muito forte, os melhores dos Astarte. Então, quando tu é o veterano do veterano e os melhores dos veteranos, tu vai pra primeira companhia. Então, num duelo com eles, tu não vai ganhar. E, no caso, quem não recebeu esse memo de que num duelo com eles tu não vai ganhar, foi o Sarpedon. E o Sarpedon disse não. Eu não me rendo, vai tomar banho. Eu não vim até aqui para me render. Eu te desafio para um duelo. Porrada na boca. Porque agora ele não tava brincando com qualquer um. Ele tá brincando com a elite da primeira companhia. Ele foi apagado, mas apagado mesmo. Porque, não dá pra aguentar uma porrada de um punho de energia. E por que isso aconteceu? Também porque ele estava ferido já da batalha contra o comandante dos Necron, então foi mais fácil, mas mesmo assim, ele perdeu agora para o capitão da primeira companhia dos Imperial Fists. Então, muito bom, gostei de ver Imperial Fists botando ordem nesses sucessores idiotas que não entendem respeito. E sem o chefe do capítulo, agora o comandante do capítulo caiu, primeira vez que o cara cai numa batalha. O resto agora se rendeu com certeza, e o capítulo deles foi preso e levado a bordo da Falange. Meus amigos, a Falange, vocês já sabem, é o presente para os Imperial Fists que o Rogal Dorn deixou. Para uns ele deixou uma lança, para outros ele deixou uma estação espacial, absurda, nada roubado. Com certeza ele amava todo mundo igual, observe. Bem, agora, dentro da Phalanx, iria começar o julgamento dos crimes dos Soul Drinkers, e os Imperial Fists, cumprindo sua palavra, foram julgar junto com outros que eram parte ali de vários capítulos. Veio capítulos sucessores dos Blood Angels, veio um monte de capítulo diferente, incluindo um cara independente. Veio o Rhaenys dos Crimson Fists, porque ele tava louco pra mostrar as evidências de como esses caras são os babacas e que todos eles merecem nada menos do que queimar até a morte com Prometheus sagrado, e que o Imperador os perdoe, porque eu não vou perdoar. Ele tava com sangue nos olhos, então eles tinham um inimigo pesado na corte. E no caso, começou o julgamento com revelações. Você está sentado, meu amigo, é bom que você esteja sentado, porque revelações pesadas aqui. Uma das coisas que foi descoberta com o estudo da semente genética para avaliar a mutação, primeiro é que tem mutação, né? Dá pra ver. E segundo, é que os Imperial Fists e o Rogal Dorn não condizem com a semente genética dos Soul Drinkers. Rogal Dorn não é o pai genético dos Soul Drinkers. O que? Não pode ser. Revelações chocantes aqui. O teste de DNA deu que não condiz. Não é. Explodiu o crânio agora. De onde vêm esses caras? Sim, eu diria que deve ser algum grupo dos Thousand Sons, mas será que teve algum grupo dos Thousand Sons que ficou lealista? Muito difícil de entender isso aí.
Talvez um grupo deles, tipo, pegou a semente genética e tentou reproduzir o capítulo do Magnus, cara, um capítulo sensível. Que coisa estranha. Será que o Rogaldorn tinha um grupo de Thousand Suns que ele sabia que eram leais e que, tipo, lutaram contra as forças do caos e que ele meio que manteve sob sua proteção, e ele transformou eles, tipo, em Imperial Fist pra, tipo, dar uma disfarçada, porque o Rogaldorn era um coração de ouro, então ele não ia matar o cara que é lealista, então ele, tipo, disfarçou eles de filho dele e separou eles especificamente e deu a eles uma arma psíquica por causa disso. Talvez o Rogaldorn é um cara muito inteligente, muito bondoso. É bem provável que eu acho que essa última opção ele deve ter protegido um grupo de lealistas do Thousand Suns que não estava em próspero quando o planeta queimou, e como eles eram lealistas e iam lutar pelo Imperador de verdade, Rogaldorn viu verdade nos olhos deles, ele deixou eles viver. Então acredito que seja isso. Como eles não tiveram mais nenhuma mutação, provavelmente que depois da heresia do Horus o caos deu uma diminuída na atividade na galáxia, então provavelmente por isso que demorou um pouco para eles voltarem a ter mutações, somente numa situação caótica de guerra e conflito que voltou a acontecer. Mas novamente, isso é uma teoria. O que nós sabemos é que eles não são descendentes reais dos punhos imperiais. Isso foi fachada. E, além disso, mais revelações pesadas. Meus amigos, um Soul Drinker que tinha sido considerado morto estava morto, porém não. O que? Peraí, o quê? Ele morreu, mas passa bem. Explique isso aí. No caso, um Soul Drinker absurdamente famoso dentro do capítulo, um cara chamado Danyats. Ele era tipo um filósofo e soldado. Tá, peraí, isso não combina. Soldado é tipo uma pessoa agressiva, forte, violenta, e filósofo é tipo um bardo, só que não canta, nem isso ele faz. É, sim, meus amigos, é basicamente isso. Então ele, tipo, é porque ele escreveu um livro, umas teorias e uns negócios, ele tava meio alucinado numas viagens, e esse cara, na época, era bem famoso, só que ele já deveria estar morto há em torno de 6.000 anos, só que não, ele estava vivo dentro de um sarcófago de um Dreadnought, então ele estava vivo com aparelhos, né? Na real, é que no Dreadnought já tá morto, mas o teu cérebro conseguiu ser preservado, então tipo, teu corpo morreu, mas a tua mente continua. É claro, é um negócio que dói um monte, é um sofrimento eterno, tá dentro dessas coisas? Sim, mas mesmo assim ele tava com a consciência ainda, e ele estava guardado num lugar altamente defendido com armadilhas, aqueles estilo tipo dos Indiana Jones antigos, sabe, cair a pedra, essas coisas, só que mais tecnológico. E ele conseguiu ser achado antes desse julgamento, e ele estava também ali na falange. Todo o capítulo do Soul Drinkers estava aqui para ser julgado hoje. Sim. Tá, peraí. Isso aí não vai dar certo, né, cara? Tem todo um capítulo de traidores dentro da falange. Isso vai dar merda. Se você acha que trazer traidores pra dentro da falange vai dar merda, você está exato, você está correto. Eles deviam ter destruído eles tipo numa base espacial e não botado ali dentro. Mas o que acontece? Com toda essa comoção, gente indo, gente vindo, e tipo assessores e servers desses outros capítulos, teve uma infiltração de peregrinos. Não é porque a falange é um negócio sagrado pro Império. Não eram bem peregrinos, eram cultistas do caos que estavam disfarçados de peregrino, e eles liberaram esse Dreadnought. O que? Sim. E eles liberaram as portas da cadeia, liberando os Soul Drinkers. Os Soul Drinkers agora estavam soltos
armados dentro da falange e com um Dreadnought enlouquecido abrindo caminho para as forças traidoras. Por quê? Peraí, agora tá na hora de eu explicar, porque é um negócio complexo, mas basicamente é assim. O Rogal Dorn, muito tempo atrás, achou um portal pro imaterial. Ele tentou de todos os jeitos desativar e destruir. Ele não conseguiu destruir, mas ele conseguiu bloquear. Então ele fez um bloqueio e uma proteção ao redor e colocou onde os filhos deles vão estar sempre olhando, num lugar que o caos não vai conseguir acessar. Ele deixou dentro da falange, numa câmera escondida, só que as forças do caos veem tudo e sentem aonde está aquilo ali. Com isso, o plano era abrir esse portal e eles conseguiram abrir o portal. Eles precisavam usar o sangue de alguém que tinha ligação com os Imperial Fists, então ali estava cheio de soldado lealista, só matar um e botar ali. Então eles conseguiram abrir o negócio e eles abriram um portal pro inferno, pro maldito Warp, pro imaterial. E do outro lado saiu o Abraxas, junto com uma onda de criaturas demoníacas de Tzeentch, e agora aquelas forças aberrantes lealistas a ele, porque parte do capítulo era leal às forças de Tzeentch, e esses aqui agora estavam dentro da falange com um portal pro imaterial aberto, cuspindo demônios nos corredores, enquanto tava um conflito e uma briga para tentar retomar as posições que os Soul Drinkers tomaram. Isso aí é caos, destruição dentro da falange, não pode, concordo, mas vamos explicar o plano. Tudo começou há 6.000 anos atrás, quando o Abraxas fez a cabeça daquele insano filósofo guerreiro, o Deniatos, é esquisito falar o nome dele, mas no caso ele fez a cabeça dele e o Deniatos escondeu esse portal, porque assim, ele sabia onde é que era, mas ele deixou tudo meio que por escrito para um peão, para alguém um dia ativar. Então os dois estavam prontos, e qual era o plano deles? Com a fortaleza e com esse portal estável para o caos, eles poderiam dominar a galáxia, porque a fortaleza iria destruir qualquer coisa na atmosfera e depois eles iriam cuspir demônios, até tomar qualquer planeta. E o Abraxas iria governar a galáxia, e no caso o seguidor dele, o Deniatos, iria ser o novo imperador da humanidade, enquanto ele era, claro, um servo das forças de Tzeentch, mas ele iria ser o líder do ser humano. Nada megalomaníaco, egocêntrico, completamente insano. E quem era o cara no meio? Era o Chaplain Ictinus. O Chaplain deveria ser quem cuida da parte da pureza e da resistência espiritual de um capítulo, mas no caso um capítulo renegado tem 0 pureza espiritual, e o Chaplain deles estava corrompido, seguindo Tzeentch, e foi prometido a ele imenso poder e coisas, só que ele não viu que ele era apenas um peão descartável, mas por enquanto ele ainda era útil, e ele recebeu dessas criaturas do caos a lança, o Soul Spear, a lança das almas, que eles conseguiram retomar, porque as forças do caos começaram a se espalhar na falange, retomaram a Soul Spear e entregaram para ele, e agora ele estava armado e achando que ele era o Bambambam, mas eventualmente ele iria ser descartado. Mas agora ele estava feliz e ele tinha só mais uma coisa para fazer para provar a sua lealdade ao caos: matar
aquele chefe, aquele mestre do capítulo babaca, leal ao corpo do Deus Imperador. Não mais eles iam adorar um corpo morto num trono dourado. Ele iria matá-lo pessoalmente. Então, cara, isso aqui eu tô resumindo, mas essas histórias são umas loucuras. História de Zint, cara, é um trai aqui, outro trai ali. Ele plantou a semente da traição há 6.000 anos atrás. Então, tipo, os eventos acabam combinando nisso aqui. Vai ter um monte de coisa que acontece no meio. Então, cara, tô resumindo, mas resumindo muito. Você não tem noção como é difícil fazer uma história que envolve Zint ficar linear. Porque, tipo, mas tu entendeu, era um plano de longo tempo para dominar o Império, utilizando a Falange e utilizando esse portal pro caos. Bem, a única coisa só que as forças de Zint não contavam é com a minha astúcia também, mas também não contavam com que parte dos Soul Drinkers não eram traidores, não estão nem aí pra Zint. E começou um conflito interno entre os Soul Drinkers. Os Soul Drinkers, que eram leais ao Imperador, começaram a lutar contra os Soul Drinkers que eram leais a Zint. No caso, os que seguiam o Sarpedon, como tipo fiéis ao Imperador para sempre, versus aqueles que estavam só esperando o momento para atacar. Durante esse conflito, os Soul Drinkers começaram a lutar entre si e alguns a apoiar e lutar junto com as forças leais que estavam tentando retomar as posições das hordas de demônios caóticos que começaram a entupir os corredores. E uma sororita, um grupo, um regimento de 6 Imperial Fists e um grupo dos Soul Drinkers decidiu ir até o ponto, porque os Soul Drinkers sabiam de onde é que ele estava vindo, eles conseguiram torturar um cara ali descobrindo onde é que vinha. Eles tentaram chegar na fonte, no portal pro imaterial e fechá-lo, porque era a única chance de poder vencer, porque era uma guerra de atrito infinita, porque os demônios não iam parar de vir até tu fechar o portal. Não importa quantas balas tu atire, não importa quantos deles tu corte com a tua espada motosserra, enquanto uma ligação pro caos continuar, eles são infinitos. E enquanto os Soul Drinkers agora lutavam entre si, e um grupo deles, junto com uma sororita e um grupo dos Imperial Fists, estavam tentando chegar na sala do portal, o Sarpedon encontrou o Equitnos. O Equitnos falou: seu tolo, você além de feio é um ignorante, você serve o Deus errado, o único Deus é o destino, aceite a mudança, mas já é tarde para você virá pó com a minha arma. E ele aponta a lança das almas para ele, e o Sarpedon, puto mesmo, falou o seguinte: você está cego, os seus deuses são falsos, a única resposta é o Imperador. E aí eles começam a duelar. O Sarpedon, utilizando as armas que ele pegou no caminho, começa a atirar, enquanto Ictios começa a desviar das balas, e ele tenta se aproximar para usar a sua lança, utilizando as suas patas de aranha. O Sarpedon sobe na parede e faz um pulo enquanto ele está atirando na direção da cabeça que o Ictios tem que bloquear. Quando ele chega perto, ele utiliza sua arma de espada motosserra que ele pegou para bater na arma de energia no Spear. Enquanto isso, ele dá uma rasteira com uma pata de aranha, derrubando o Ictios, desarmando ele com outra pata de aranha, pegando o Ictios pelo pescoço, levantando e arremessando ele para dentro de uma airlock. Airlock é uma porta reforçada. E agora que o Ictios estava ali preso, ele fechou a airlock, travou e acionou, e a airlock abriu pro vácuo espacial, e toda aquela região que tava o Ictios ali foi sugada pro espaço. Pum! E o Sarpedon, claro, com a porta fechada, sobreviveu e pegou de volta
a lança, a relíquia, e agora ele iria continuar no seu caminho porque ele tinha alguns traidores para limpar do nome dos Soul Drinkers. Enquanto isso, o Dreadnought, que estava causando tanta destruição e devastação, finalmente encontrou o Sarpedon. O Dreadnought, eu não vou nem tentar falar Danny Stalos, é muito difícil falar o nome dele, mas tu entendeu quem ele é. Ele o viu e agora ele começou a rir, se afinar de rir, vendo aquele mestre do capítulo ridículo desafiar ele. Como essa coisa poderia vencê-lo, além da sua armadura de Dreadnought? Ele tinha a bênção de Tzeentch. Então o Dreadnought começou a disparar mísseis dentro da nave fechada, causando explosões de fragmentação que perfuraram a carne e conseguiram algumas penetrar a armadura, machucar as patas do nosso Sarpedon. Mas o Sarpedon não parou, cara, ele era mais raiva do que qualquer outra coisa, e com força de sobrevivência ele aguentou os ferimentos, chegando perto do Dreadnought. Embaixo dele é onde um ponto cego, ele conseguiu usar a lança para abrir o negócio no meio, cortando a região onde fica o piloto, caindo o corpo e parte do sarcófago que mantinha vivo pra fora. Ele arrancou os fios, ele se enfiou entre os fios e o corpo começou a arrancar e cortar e puxar e destruir com as patas, com a mão, com tudo. E ele conseguiu tirar o corpo de dentro do Dreadnought. Sem a conexão, a armadura do Dreadnought simplesmente caiu, desarmou, e o corpo estava ainda mantido vivo ali pelo sarcófago, mas ele não podia mais se mexer. Ele não tinha mais a armadura e ele estava na mão do seu inimigo. Mas calma, a morte ia ser fácil demais para ele. Então o Sarpedon pegou e começou a arrastar o corpo daquele maldito Dreadnought que já devia estar morto para poder se vingar de verdade. Ele sabia do plano dos outros Soul Drinkers de chegar lá no ponto central e ele começou a ir na direção do portal para poder fechar. E o que aconteceu com os Soul Drinkers? Aqueles que lutaram pelos lealistas lutaram lado a lado, ombro a ombro com as forças dos Imperial Fists e com os outros comandos que estavam aqui. E eles continuaram lutando contra as hordas de demônios, ganhando território, matando os traidores dos Soul Drinkers e morrendo no processo, sangrando e morrendo junto. Normalmente eles estavam mais no pesar da batalha, muitas vezes cercados por forças demoníacas e Soul Drinkers traidores, então eles foram sendo eliminados um a um. E de repente, a onda de demônios começou a se desmaterializar e os Soul Drinkers traidores que estavam sobrevivendo se encontraram pesadamente cercados por inimigos em todas as direções e foram eliminados um a um. E depois, eles viram que, pelas posições de batalha e pelo estudo forense, que vários Soul Drinkers lutaram até a morte contra os seus irmãos traidores dentro do próprio capítulo. Então muitos morreram lutando, mesmo sabendo que era impossível eles vencerem a situação que eles estavam. Não se renderam a Tzeentch, não se renderam a seus irmãos traidores, e eles foram até o fim com fé no Deus Imperador e lutando pelo que é certo. E lá no portal, porque que os demônios começaram a se desmaterializar, as forças conseguiram chegar lá depois de várias baixas. Eles conseguiram derrotar o demônio maior de Tzeentch, o Abraxas. Como o Abraxas simplesmente começou a rir e dizer: hahaha, eu vejo o futuro e o passado, vocês não vão conseguir me derrotar. No momento que ele falou isso, a Sororita pegou o braço dele e começou a bater na própria cara e falou: pare de se bater, pare de se bater, pare de se bater, seu nerd. E aí, por causa da vergonha, ele pegou e se enfiou de volta no material. Não foi bem isso que aconteceu, mas é que, cara, os demônios de Tzeentch
não são exatamente os melhores em combate. Eles são mais tipo magiazinha. Quando vai pra porradaria, não, daí é mais cornes, tipo, eles são uns frango assado, basicamente. Então, na pancada, a criatura de Zint foi derrotada e o portal, que era mantido aberto pela sua energia, começou a fechar, reduzindo a conexão com o imaterial e perdendo a ligação dos demônios. Os únicos 2 Soul Drinkers que sobreviveram ali, os leais, que estavam lutando junto com as forças do Imperial Fist da Sororita, eram 2, o Capitão Luco e o Sargento Grievous. O Capitão Luco e o Sargento Grievous se olharam pro portal que estava se fechando e eles sabiam, cara, que não tinha mais lugar para eles aqui. Por quê? Porque eles iam ser executados se eles ficassem, tipo, eles vão morrer, tipo, porque o capítulo deles fez vários crimes, então eles iam morrer aqui, e também não tinha sentido eles mais viver aqui, tipo, o capítulo deles foi destruído, eles não tinham mais nave, eles perderam tudo, então eles iriam lutar até o final, ou ver o que o destino aguarda do outro lado. Eles pisaram então no portal e desapareceram pro outro lado. O que aconteceu com eles? Eu vou deixar para sua imaginação, mas eles atravessaram, que eles não têm mais motivo para existir aqui. Talvez eles foram pro outro lado para ser tipo um Doom Slayer, assim, e matar o máximo de demônios possível. Talvez eles receberam uma bênção de Zint e viraram uma mutação. Não sei mesmo. Mas, e no caso, o Sarpedon, que aconteceu com ele? Depois da batalha ali na ala do portal, como agora os demônios começaram a desaparecer, o Sarpedon conseguiu chegar na ala do portal, trazendo ali o corpo tipo embalsamado de quem causou tudo isso. Nunca confie num filósofo. Em geral eles são uns babacão. Então agora o Daniatus, eu não vou conseguir falar esse nome, o Daniatus, ele estava ali, tipo, esperando a sua tortura, e só que o nosso herói, o nosso grande aranha aqui, estava ferido. O Sarpedon estava muito ferido, cara, agora era mesmo, tipo, demais. Por quê? Porque ele não tinha recebido um tratamento médico desde a luta do Necron, tipo, ele estava vivendo puramente pela sua resistência, e agora ele, tipo, levou um monte de dano contra a luta com o Dreadnought, e, cara, ele estava morrendo, então, ele com as suas últimas forças, cara, ele foi se arrastando, e ele, de algum jeito, não sei que energia, porque ele é um pouco psíquico, ele conseguiu reabrir um pouquinho o portal e atravessar junto com o corpo morto do Dreadnought no sarcófago para mostrar para ele o que vai acontecer. A tortura dele vai ser grande, porque Zint não aceita aqueles que falham. O que espera ele do outro lado vai ser muito pior. E o que aconteceu com o Sarpedon, o que aconteceu depois, não sei. Depois que eles passam do portal, não sei dizer, cara, porque talvez ele ainda esteja vivo, talvez ele conseguiu receber um upgrade, talvez ele pode aparecer por aí um dia, ou talvez, tipo, o Zint simplesmente transformou ele numa aranha completamente, ou, tipo, matou ele. Nós vamos saber apenas quando a GW continuar a história, mas tem uma coisa que eu tenho que dizer: os Imperial Fists fizeram uma homenagem. Como assim? Esse sacrifício final daqueles leais ao Império, aqueles que lutaram até o fim, e do comandante deles que ficou, mesmo com a sua mutação, leal ao Imperador até o último momento, eles escreveram o nome deles em um pilar da falange, e isso acontece quando, tipo, a pessoa é honrada e recebe, tipo, a mais alta honra para o Imperial Fist quando ele morre, receber, tipo, o nome dele ali, todos eles vão ser gravados. Então eles
foram colocados em morte no mesmo patamar que os honrados Imperial Fists, como fiéis seguidores do Big E e como honrados à humanidade até o final. Bem, meus amigos, é uma história triste, sim. Apenas 3 deles escaparam pro outro lado, e o que acontece com eles eu vou deixar aí em aberto. Mas é triste, porém eles se redimiram no final. Se é pra morrer, pelo menos morra lutando pelo lado certo. Vejo vocês na próxima e lembrem-se, o Imperador protege.